Dr. André Luiz Mosqueta, falando sobre o Alzheimer. Daqui a pouquinho na programação. Você está acompanhando o Super News. Oferecimento Supermercado Máximo. Felicidade é o máximo, viver bem é o máximo. Sair com a família, encontrar os amigos, tudo de bom é o máximo. Máximo é você feliz, aqui com a gente. O máximo é você sorrir, o máximo é você feliz. Mas o máximo é ter você aqui. Supermercado Máximo, o máximo é ter você aqui. Xanxerê e região tem a Clínica Med Center Ocupacional para oferecer uma melhor qualidade em segurança e saúde para a sua empresa. Conta com a elaboração de avaliações ocupacionais, treinamentos e programas, além de assistência em perícia trabalhista com médico e engenheiro do trabalho. Se sua empresa necessita de um atendimento diferenciado em higiene e saúde ocupacional, programas e treinamentos, marque uma visita à sua empresa com um dos nossos técnicos em segurança do trabalho pelo telefone 3433-1216. A saúde do trabalhador é a segurança do empregador. 8 horas agora mais 3 minutos, 8:03. Você que está ligado com a gente, ligada na programação. Agora sim, estamos ao vivo no Facebook mais uma vez da Rádio Superdifusora para falarmos agora sobre Alzheimer. Pois é, estamos ao vivo com o Dr. André Luiz Mosqueta, né? Para falar sobre esta doença tão importante que acomete, infelizmente, muitas pessoas a nível mundial, né? E precisamos falar um pouquinho dessa doença para trazer um pouquinho de conhecimento a você que não tem tanto conhecimento, tem algumas preocupações e por isso então queríamos agradecer imensamente aqui a atenção do nosso amigo doutor André Luiz Mosqueta. Doutor André, satisfação, meu amigo, mais uma vez em recebê-lo aqui remotamente nos estúdios da Rádio Superdifusora. Bom dia. Bom dia, uma satisfação falar com vocês. Vamos lá então, doutor, falar um pouquinho sobre essa doença, o Alzheimer, né? Que eu fazia uma introdução há pouco aqui na nossa fala a respeito do assunto que, digamos assim, costumeiramente é uma doença que tende a atingir pessoas um pouco mais idosas, a partir dos 60 anos de idade, né? Mas não é incomum acontecer em adultos um pouco mais novos, né? Sim, é importante entender, Fernando, que Alzheimer é só mais um dos tipos de demência, quando nós temos mais de 60 tipos diferentes descritos. Certo. Que Alzheimer provavelmente é a mais comum, junto com as demências causadas por isquemia, por má circulação cerebral, e existem outros tipos de demência. Existem algumas demências que são mais comuns terem início antes dos 65 anos, por exemplo. O Alzheimer por si, de início antes dos 65 anos, ele é relativamente incomum. Mas é possível sim. O que se sabe hoje também, Fernando, Perfeito. É que quando uma pessoa recebe o diagnóstico de Alzheimer, o processo patológico, os mecanismos que levaram ao desenvolvimento de Alzheimer não começaram após os 60 anos e começaram décadas antes. Então, acho que esse assunto é muito pertinente sobre prevenção mesmo, que angustia muito as pessoas. O processo de patológico, o processo da doença de Alzheimer começa muito antes dos 60 anos. Perfeito, doutor. Uma das perguntas importantes que se faz quando o assunto é doenças desse tipo, vamos colocar assim. O Alzheimer, trata-se de uma doença hereditária? Então, em alguma porcentagem, sim. Hoje é estimado que há aproximadamente metade dos casos de Alzheimer teriam influência genética. Não é um determinante, não é um atestado 100% seguro de que a pessoa vai desenvolver Alzheimer, viu? Ter casos na família, não é. Aumenta a chance, pelo menos um pouco a chance, mas a mensagem que a gente tem que passar é que a sua genética não é seu destino. Mesmo que haja uma predisposição, o principal é que nós façamos o que está ao nosso alcance em termos de prevenção. Entende, Fernando? Então, se eu vou ter Alzheimer, se a minha genética já determinou que eu vou ter Alzheimer, o jeito de levar minha vida nos próximos anos, no tempo atual também, vai impactar na chance de eu desenvolver esse Alzheimer, na gravidade desse Alzheimer e na idade onde eu vou desenvolver. Por exemplo, o nível educacional, nós estudarmos, certo? Cuidarmos da vida intelectual, do cérebro, tem um poder de postergar o aparecimento do Alzheimer. Então, se eu não estudasse,
talvez eu desenvolva esse Alzheimer com 70 anos, estudando talvez com 80, por exemplo, né? Então Certo. está em nossas mãos também essa questão. Doutor, agora vamos lá. É o tipo de doença, a demência, o Alzheimer, ele é um tipo de doença que pode se considerar, digamos assim, algumas situações ou características psicológicas ou físicas que tornem maiores, digamos assim, a possibilidade de você, de um indivíduo, desenvolver o Alzheimer. Existem algumas características, a ciência já chegou ao ponto de dizer, olha, tais características, tais circunstâncias psicológicas ou físicas, elas são mais preponderantes para a possibilidade de desenvolvimento do Alzheimer, ou não se tem ainda esta informação? Sem dúvida, Fernando. Inclusive, quero fazer uma provocação à audiência, que pegue um papel, uma caneta, ou se prepare para anotar onde puder. Nós vamos falar a respeito principalmente de 13 fatores que predispõem ao aparecimento do Alzheimer. Perfeito, vamos lá. Vamos lá, vamos começar então? Espera aí que eu vou pegar uma caneta também, eu vou anotar aqui, doutor, para depois repassar para os nossos ouvintes. Vamos lá. Pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Não é em ordem de importância, todos são importantes. Perfeito. Tá? Vamos começar lá no mais básico. O que é o mais básico? É o nível educacional. Nível educacional. Nível educacional. Então, quanto mais nós investimos no nosso aprendizado em nível básico, né? Nós temos adultos que passam a aprender a ler, por exemplo, depois dos 90 anos. Existe um caso no Brasil de um senhor que aprendeu a ler com 102 anos. Olha aí. Isso, aprender a ler. Aprender as ciências básicas, a matemática, a língua portuguesa, geografia, história, oferece um estímulo cerebral difuso para várias áreas do cérebro. Você sabe, Fernando, que cada área do cérebro tem uma função diferente. Perfeito. E num processo educacional desse tipo, várias áreas do cérebro são estimuladas e organizadas, né? Certo. Então, em qualquer idade, nós temos alguma educação para ser desenvolvida. Pode ser língua estrangeira, pode ser educação musical, pode ser educação relacionada às artes, certo? Então, o nível educacional, o investimento em educação é uma forma de prevenir o Alzheimer, é uma forma de aliviar se ele surgir, e é uma forma de postergá-lo, certo? Então, o nível educacional, investir em educação, ginástica mental. Aí em Xanxerê, eu acho que tem aquela escola de ginástica cerebral. Isso, nós temos aqui. Né? Que é o Supera, né? Isso mesmo. Isso, nós temos aqui também. O Supera é um exemplo de que o nível educacional, o exercício cerebral, ele tem um poder de melhorar a memória e prevenir o aparecimento da demência. Perfeito. Tá? Outro ponto. Beleza? Beleza, vamos lá, doutor. Vamos lá, próximo, né? Próximo, aí nós vamos para os fatores clínicos. Você sabe que o diabetes, existe tipo 1, que é a pessoa que nasce ou ao longo da vida, principalmente nas primeiras décadas, desenvolve uma ausência de insulina, que é o hormônio que todos nós temos dentro do corpo. Certo. Existe o nível 2, o tipo 2 de diabetes, que é o mais comum, que a gente vê aparecendo após os 30, 40 anos, e que quer dizer que essa insulina que a pessoa tem no corpo não funciona mais adequadamente, aí os níveis de glicose, de açúcar no sangue, passam a ficar altos, e esse açúcar no sangue ele passa a danificar virtualmente todas as células do corpo, certo? Inclusive as células do cérebro. E alguns cientistas têm defendido que existe o Alzheimer, o diabetes tipo 3. Tipo 3? Tá? Que seria o diabetes tipo 3. O diabetes tipo 3 é um diabetes relacionado ao Alzheimer, tá? Okay. Que envolve um diabetes que traz mal principalmente ao cérebro, tem uma relação com funcionamento cerebral. Então, hoje se sabe já que o pré-diabetes, não necessariamente o diabetes, então a glicose estar um pouco alta, acima do ideal, a insulina estar acima do ideal também, não necessariamente diabetes, aumenta a chance da pessoa vir a desenvolver Alzheimer. Então, manter os níveis de glicose dentro do ideal. Opa, interessante. Segundo ponto. Tá bem? Perfeito. Vamos aos próximos, então. Então, vamos para o terceiro. Vamos lá. Você sabe que o nosso coração, ele pulsa, ele bate aproximadamente 70 vezes por minuto, em média. Certo? Isso aí, perfeito. Então, a gente está falando de uma bomba, que é o coração, que tem a função de bombear o sangue
por todo o corpo e, como não podia ser diferente, também no cérebro. Então, o sangue está sendo bombeado pelo cérebro, são infindáveis, incontáveis vasos que circulam pelo cérebro de estanque, certo? E esse batimento cardíaco começa desde antes do nosso nascimento, ok? E ele vai persistir nossa vida inteira. Então, você imagina essa maquininha, Fernando, dentro de você, de mim, batendo pelo menos 70 vezes por minuto, todas as horas, todos os dias da nossa vida. E sem manutenção. E sem manutenção. E sem manutenção. Isso, em geral, sem manutenção, né? Às vezes precisa trocar o motorzinho, etc. Você imagina, então, a importância desse assunto para a saúde global. Então, quando a gente se preocupa com o coração, não é só o coração, né? Ele tem um impacto nos rins, na visão, na saúde sexual, na saúde muscular, e também não podia ser diferente na saúde cerebral. Perfeito. Então, quando nós temos a pressão alta, o que significa pressão alta? Que há uma alteração da circulação do sangue cerebral, certo? Perfeito. Por questões de constrição, os vasos ficam mais duros e enrijecidos, eles têm maior dificuldade de fazer o sangue transitar por eles. Então, causa uma má circulação, uma diminuição da circulação ideal do cérebro. Você imagina isso ao longo de anos e décadas, o impacto que vai dando no cérebro, certo? Certo. Então, manter a pressão bem controlada. O que quero dizer bem controlada? Você sabe que existe a de cima e a de baixo, né? Que é 12/8. A sistólica e a diastólica, a de cima e a de baixo. É manter a de cima no máximo em 13. Perfeito. Isso, até os 80 anos de idade. Depois dos 80 anos, ou em pessoas com estado de saúde muito frágil, aí tem que ser visto por seu médico. Porque algumas pessoas nós toleramos até 14, por exemplo. Certo. Às vezes até 15, se é uma pessoa em estado muito frágil de saúde, depois dos 80, 90 anos. Mas para a população em geral é manter essa pressão de cima no máximo em 13. Perfeito. Controlar bem a pressão. Ok, anotado, vamos lá. Vamos lá, vamos para a próxima. Olha, tem um assunto super importante e super comum. Você sabe que foi feita uma pesquisa, olha que legal, que interessante isso, né? Ao longo de décadas, e se descobriu que as pessoas que moravam mais próximas de áreas de poluição ambiental ou sonora, certo, comparando com pessoas que moravam mais longe, essas pessoas que moravam mais perto tinham mais chance de desenvolver Alzheimer. Olha aí. Ruídos, então, ruídos e poluição. Como? Ruídos e poluição, isso? Isso, então poluição, certo? Certo. Poluição. Então a gente vai pegar assim, ó, o ambiente da cidade, né? Ele tem poluentes que são invisíveis, certo, são eliminados pelos carros, pelas empresas, certo? Principalmente, né? Então essa poluição se sabe que ela tem um efeito danoso a longo prazo. Veja bem, quer dizer que estar num ambiente poluído vai me causar Alzheimer? Não. O Alzheimer ele vai vir de uma junção de fatores, ele tem causas múltiplas, certo? Perfeito. Claro, se eu tenho um estímulo extremamente alto de um fator só, isso pode gerar Alzheimer, mas não é o mais comum. O mais comum, então, eu não tenho uma pressão bem controlada, perfeito, eu não tenho diabetes bem controlado, não sou uma pessoa que faz ginástica cerebral e moro num lugar de poluição. Por exemplo, né, Fernando, a gente tem que entender perfeito, essa multiplicidade na causa. Não vai vir do fator só, normalmente não, certo? É uma junção de elementos, né? Junção de elementos. E quando a gente fala da poluição ambiental, a gente pode pôr aí o tabagismo secundário, que é o quê? A gente conviver com pessoas que fumam. Fumante passivo? Fumante passivo. Isso também claramente está relacionado a Alzheimer, a demência. Não é só fumar. Certo, certo. Esse é um equívoco que as pessoas têm ainda, né? Eu não fumo. Sim, mas se você tem uma proximidade com quem fuma, você sente o aroma do cigarro, do tabaco, certo? Isso está aumentando o dano às suas células cerebrais, entre outros, certo? Perfeito. Então, assim, na poluição ambiental, a gente vai incluir o cigarro também. Então, na toxicologia, certo? Certo. Respirar, ingerir elementos tóxicos. Isso aumenta a chance de desenvolvimento de Alzheimer. Certo. Vamos lá, então, seguindo aqui os nossos pontos. Vamos para a próxima. Outra
outra coisa que é um pouco incomum no nosso meio, mas vale a pena relatar, porque, como a gente disse, é múltipla causa, certo? Essa questão da causa múltipla, a gente pode fazer uma comparação com queda de avião. Quando cai um avião, normalmente, dizem os especialistas, nunca tem uma causa só. Né? Perfeito, é isso aí. Pode ter um problema aqui e ali, mas normalmente está associado a alguma outra causa. O Alzheimer é assim também. Então, bater a cabeça repetidas vezes, pessoas que gostam de fazer arte marcial, ou alguns esportes, ou ocasionalmente que tem quedas, algum acidente de trânsito, algum acidente repetido, tem maior chance de desenvolver Alzheimer. Inclusive nós temos um fugilista brasileiro, né, que inclusive desenvolveu, né, é claro que ligado também a outros fatores, mas acabou desenvolvendo Alzheimer, né? É bem comum entre pugilistas, bem comum, o surgimento de demência. Né? Bem, vamos para outra causa. Vamos lá. O excesso de peso. Obesidade também pode estar relacionada ao Alzheimer. Não é que pode estar, está relacionado. Está relacionado. Então, vamos entender o excesso de peso. Quando eu estou falando de excesso de peso, eu não estou falando de excesso de músculo. Perfeito. Estou falando de excesso de gordura corporal. O principal indicador mais simples de excesso de gordura corporal não é o peso, mais confiável. É a circunferência da cintura do abdômen, circunferência abdominal. Certo. Tá? Na mulher, o ideal é até 88 centímetros. No homem, até 102 centímetros. Claro, fazendo relação com a altura também, né? Não. Não tem relação com a altura? Não. A circunferência abdominal é diferente da altura. Olha aí. Interessante. No homem, até 102 e na mulher, até 88. Perfeito. É o máximo, digamos. Porque a gordura ela tem uma tendência, com o passar da idade, se depositar na região abdominal. Isso. Então, sabe aquelas pessoas que você enxerga de costas e são magras? Você enxerga de lado, aí você vê, meu Deus, isso aí é virado em barriga, esse homem, né? Aquela barriguinha de chope, doutor? Perigosa? Isso aí. Então, o que acontece muito comumente é que não se cuida da saúde das extremidades, dos braços, das pernas, há uma perda da massa muscular e, ao mesmo tempo, há um ganho da massa gorda abdominal. Certo. Essa massa gorda no abdômen, focalizada no abdômen, ela é altamente relacionada a demências com o tempo, certo? Ao longo das décadas. Certo. Então esse é um cuidado especial, buscar controlar o peso em termos de gordura corporal. Bacana. Aproximadamente, Fernando, as mulheres, quando a gente vai falar em porcentagem de gordura, convém que elas não tenham uma gordura corporal de 30 ou mais, porcentagem, né? Então, certo. 1/3 do peso, aproximadamente, no máximo pode ser de gordura, no máximo. Em homens, se coloca mais ou menos 25%, 1/4 do peso pode ser gordura. Isso se faz através de exames na academia, com nutricionistas ou em bioimpedância. Às vezes alguns médicos fazem essa avaliação também. Vamos para o próximo ponto? Vamos lá para o próximo ponto, então. Só vou pedir para o doutor, se tiver condições de nós darmos uma aceleradinha, porque o nosso tempo, infelizmente, ele é curto, né? Mas a informação é importante. A informação é importante, precisamos passar todos os pontos. Não tem problema. Vamos lá, então. Audição, ouvir bem. Tá? Então, cuidados com a audição também é importante, né? Oi? Cuidados com a audição também são importantes, então. Audição. A diminuição da audição predispõe ao surgimento de Alzheimer. Certo. Viver em isolamento. A solidão predispõe ao aparecimento de Alzheimer. Então, manter um contato social na comunidade, na igreja, no Rotary, no clube. Isso é essencial para manter uma saúde mental, ok? Maravilha. Encontrar os vizinhos. Então quer dizer doutor, que dentre outras circunstâncias que nós estamos conversando agora aqui, neste ano de pandemia, a situação está difícil para quem já tem alguma predisposição a desenvolver aí Alzheimer, né? Mas o contato digital vale também, tá, Vale Fernando? também? Oh, perfeito. Contato digital também. Então, instalar o WhatsApp, usar redes sociais, telefonar, combate com certeza esse isolamento digital. Não é o ideal? Não é o ideal, mas vale também, tá? Vamos lá. Ter quadros de depressão crônica não bem controlados. Depressão crônica. Depressão que vem ou vai. Ou pessoas que são os patolinos da turma do Pernalonga, né? Sim. Pessimistas, veem o lado negativo das coisas a longo prazo, tem uma predisposição a desenvolver Alzheimer. Isso tem que procurar ajuda, abrir a boca e pedir ajuda.
pedir ajuda, procurar tratamento médico, psicológico, certo? Vamos lá. Vamos em frente. Álcool em excesso. Uhum. Então, mais que um cálice de vinho médio, isso dá entre 100 e 150 ml para homens por dia. Ou mais do que meio cálice para mulher por dia. E quando a gente fala isso, tem gente que fala, poxa, mas eu não bebo. Sim, mas se você chegar no sábado e domingo somando e der mais do que 7 cálices de vinho, você já ultrapassou a dose considerada limite. Tá? Então, cuidado com o excesso de bebida. Como? Cuidado com o excesso de bebida, então, também. Né? Isso aí. Vamos lá. Qualquer bebida, tá? Vinho, cerveja, né? Cachaça, vinho feito em casa, né? O colono acha que vinho feito em casa não faz mal. Cuidado. Mas tendo álcool tem que ter esse cuidado. Vamos lá, então. Bem, e eu deixei os 2 últimos mais importantes, agora sim eu deixei por último, tá? Vamos lá. A gente tem Quantos minutos a gente tem, Fernando? Só para eu me organizar. Vamos colocar aqui mais uns 5 minutos, pode ser? Opa, 5 minutos, maravilhoso. Vamos lá, Olha então. só. Os 2 pontos principais que eu posso dizer que são os mais esquecidos, os mais abandonados, em que ocorre a maior displicência por parte das pessoas. Vamos lá. Uma vida fisicamente ativa. Atividades exercício físicas. Físico regular. Quem não pode fazer exercício físico regular, manter uma movimentação natural no dia a dia, preferir escadas, preferir estacionar o carro mais longe ou não usar o carro, ir e voltar de bicicleta. Perfeito. Ser voluntarioso no trabalho. Poxa, precisa buscar alguma coisa, precisa limpar, precisa arrumar alguma coisa em casa, precisa ir. Não, eu vou. Né? Olha aí. Então é um perfil de atividade física em que se fica muito pouco sentado. Tem pesquisas mostrando que ficar menos de 4 horas por dia sentado, tá, oferece uma proteção importante em termos circulatórios para a saúde. Maravilha. Então, quanto mais quem fica 6 horas, 7 horas, 8 horas sentado. As pessoas que ficam muito tempo sentadas têm que procurar levantar de hora em hora e dar uma caminhada pelo menos uns 2 minutos, ficar em pé, ir para lá e para cá, então se manter fisicamente ativo. Perfeito. E quem pode fazer exercício, né, bicicleta, dança, luta, caminhada, qualquer exercício, está valendo tudo. Para prevenção do Alzheimer, vale tudo, tá? Show de bola, show de bola. De 150 a 300 minutos por semana. Tá bem? Perfeito. Quanto mais, melhor. Vamos lá, para o último então, doutor. Último ponto. Tá, tu falaste 5 minutos, hein? Ó, depois de uma sessão de exercício físico, já melhora a memória. Uma. Tá? Olha que bacana, vamos lá. E o último ponto, aí daria pra gente ficar falando horas e horas, é o controle do estresse. Esse estresse, Fernando... Esse é difícil, né? Eu vou passar uma mensagem para quem tá ouvindo. Esse estresse, de forma silenciosa, tá te fazendo adoecer, tá te fazendo ficar doente aos poucos, pode trazer câncer, AVC, problemas cardíacos. A ciência sabe hoje isso, inclusive Alzheimer. Esse estresse, doutor, é aquele, então, esse estresse silencioso que o senhor está comentando, é aquela pessoa que se incomoda demais, muitas vezes, vamos colocar aqui, trabalho, família, né, relacionamentos, aí tem aquele estresse que você se contém, guarda, aquela famosa pessoa que guarda todas as suas preocupações e problemas para si, né, é quietinha, é tranquila, você olha para a pessoa parece estar bem, mas no fundo não é bem assim que está acontecendo, né, doutor? Vamos dar um passo atrás, Fernando. Vamos você lá. Quer descobrir se uma pessoa está ansiosa ou não, está estressada? Vamos lá. Apertar os dentes demais. Pessoas que sofrem de bruxismo durante a noite, tá? Ou às vezes se pegam apertando os dentes durante o dia. Tensão muscular. Cuidado. Irritabilidade, diminuição da paciência. Cansaço físico excessivo. Certo. Às vezes vontade de sumir. Tá? Aí são formas de diagnosticar baixa imunidade, são formas de diagnosticar como uma vida estressante. Perfeito, doutor. Perfeito. Certo? Para algumas pessoas é estressante trabalhar na rádio. Para outras é estressante ir para a guerra. Você entendeu? Sim, para outras é estressante não fazer nada. Então não tem como a gente definir olhando de fora. Cada pessoa tem o seu limite diferente. Não existe um padrão, né, para essas situações. Doutor, muito esclarecedoras, viu, as suas dicas aqui para que as pessoas realmente fiquem atentas. Vamos voltar um pouquinho aqui, nós falamos então a respeito do nível educacional, né, manter a mente ocupada, a questão do diabetes, o controle então do diabetes é importante, né, a questão do coração, cuidado com a pressão é interessante, a questão da poluição, seja sonora, né, ou aquela poluição que você respira, né, também tem a questão aqui deixa-me ver aqui, dos próprios fumantes, né, fumantes passivos.
as quedas múltiplas, né, com lesões aí ou batida na cabeça, né, a questão da obesidade, enfim, né, cuidados com a audição, a questão do isolamento, né, a tal da depressão crônica, o alcoolismo, o álcool em excesso, né, a questão da atividade física, importante, e também o estresse. Foram os pontos que nós trabalhamos hoje, doutor, que são situações, né, que se trabalhadas em conjunto, né, doutor, se presentes num conjunto, elas podem então trazer aí, vão trazer talvez situações de Alzheimer para o indivíduo, né? Perfeito. Maravilha. Doutor, então, acho que foi muito esclarecedora. Eu não sei se teria mais algum ponto interessante que o senhor gostaria de divulgar aqui para os nossos ouvintes. Nós falamos aí das situações que predispõem, então, a desenvolvimento do Alzheimer para todo e qualquer indivíduo. Então, se somarmos esses conjuntos, essa pessoa, esse indivíduo, está muito predisposto a desenvolver o Alzheimer. Então, acredito que se você desenvolve, vamos colocar aqui, metade ou um pouquinho mais dessas situações, você precisa acender o sinal vermelho aí e cuidar um pouquinho melhor da saúde, né, doutor? Isso aí, a gente tem que fazer as escolhas certas. Uhum. Eu tenho que ter um limite para me estressar com a minha empresa, na minha família. Eu tenho que ter um limite também para isso, porque Perfeito. não tem como cuidar bem da saúde e querer fazer tudo que nos apresentam. Então, o estresse, de novo, gente, não adianta eu guardar dinheiro para gastar em saúde. Eu tenho que guardar dentro do limite para ter saúde também, certo? E Perfeito, assim são perfeito. todas as coisas na vida. Maravilha. Então, Doutor, acho que foi bem resumido. Obrigado, viu, Fernando? doutor, Obrigado. só antes de o senhor dizer tchau aí, eu gostaria do seguinte, porque é importante a gente pensar na prevenção, para as pessoas não que não desenvolvam talvez o Alzheimer, ou se vierem a desenvolver o mais tardio possível, né? Mas agora eu gostaria que o senhor deixasse um recado para a gente finalizar de vez aqui então, e importante o nosso debate hoje, as informações que foram trazidas pelo senhor, sempre importante, mas é um recado para as pessoas que estão, aos familiares, né? Uma pessoa passou, um idoso, uma pessoa um pouco mais nova, passou a desenvolver Alzheimer e aos poucos começou a esquecer, perda de memória, né? Já não conhece determinados familiares, já não lembra de alguns fatos passados, né? Ou fatos recentes. Qual é o tipo de atenção e de mudança de comportamento para com essa pessoa que os familiares precisam ter, doutor? Então, aí existem duas questões principais. Uma é o manejo do Alzheimer em si. Então, nós temos médicos que estudam o assunto, hoje tem tratamentos para aliviar essa doença, certo? Perfeito. E também técnicas ambientais com fonoaudiologia, psicoterapia e outros estímulos que vão melhorar a doença em si, o Alzheimer. Perfeito. E o outro ponto de vista são as complicações do Alzheimer, porque o Alzheimer interfere no sono, no relacionamento, na agitação, às vezes até no comportamento violento, na alimentação e outras coisas. Então, eu vou falar uma coisa aqui interessante. Vamos Olha, lá. se eu tenho uma árvore que não está boa, uma árvore que não está indo bem, Perfeito. eu tenho que otimizar, melhorar o máximo que eu posso o ambiente dela. Maravilha. Aqui na minha região a gente faz muito vinho, né? Tem muito vinho aqui, então É isso aí. a qualidade da videira é tudo, né? Da produção da uva. Se essa uva não está, essa videira não está 100% saudável, ela está adoecida, eu tenho que melhorar o solo, eu tenho que melhorar o ambiente, a temperatura, combater as pragas. Para a pessoa que está desenvolvendo Alzheimer, isso tem muita importância. Maravilha. Manter um sono adequado, alimentação, atividade, um ambiente tranquilo, uma rotina é super importante. Perfeito, então vamos nos cuidar, a prevenção acima de tudo, né, doutor? Doutor, André Luiz Mosqueta, muito obrigado, sempre um prazer, sempre muito conhecimento agregado na sua fala, nas suas conversas, para nós é muito enriquecedora, são muito enriquecedoras as nossas conversas e o senhor sempre disposto aí a bater esse papo bacana com a gente, viu? Muito obrigado e assim que necessitar, estaremos sempre à disposição, viu, doutor? Um grande abraço, bom trabalho. Eu que agradeço, um abraço para essa cidade que eu amo e sou grato, que é Xanxerê. Sensacional, até mais, bom trabalho, viu? Boa semana. Beleza, meus amigos, agora 8 horas e 30 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações para você.